No episódio anterior eu falei sobre a sombra, esse conceito que o Jung nos deu para nomear tudo que escondemos de nós mesmas, como a falta de confiança, a repetição de padrões, a invisibilidade que a gente cultiva, o medo de ser demais, a desistência, antes mesmo de começar. Mas depois de publicar aquele conteúdo, eu fiquei com uma pergunta que não saía da minha cabeça. Afinal de contas, de onde vem tudo isso? Porque se a sombra fosse só uma questão individual, de temperamento, de infância, de psicologia pessoal, era só olhar para cada caso de forma isolada através da psicoterapia, do autoconhecimento, do journaling, que é como um diário das emoções. Ferramentas importantes, todas elas. Só que eu não acredito que a história comece aí. E acho que você também não acredita, né? Eu trago esse tema porque entender de onde vem a nossa sombra é o que nos permite parar de tratar como falha pessoal o que é, na verdade, herança. E só quando a gente identifica a herança é que a gente começa a escrever uma história diferente. Bem-vindo à Casa Crisálida Editorial e ao segundo episódio da série A Sombra como Sabotagem da Autorrealização Feminina. Eu sou Ana Paula, jornalista, educadora e fundadora desta casa. Hoje a gente vai falar sobre de onde vem a nossa sombra e por que entender isso muda completamente o que fazemos com ela. Existe uma distinção que eu quero fazer logo de início, porque ela vai guiar tudo o que vem depois. Existem dois tipos de sombra. A sombra que desenvolvemos e a sombra que herdamos. A sombra que nós desenvolvemos é pessoal. Ela é construída a partir das experiências específicas da nossa vida. É a mãe que nunca validou, é o professor que humilhou em público, é o relacionamento que ensinou que ter voz era perigoso. Cada trajetória vai tecendo essas camadas de formas únicas. Já a sombra que nós herdamos é coletiva. Ela não precisa de uma experiência individual traumática para existir. Ela está no ar que nós respiramos desde o início. Seja nas histórias que nos contaram, no que aprendemos a ser e principalmente no que aprendemos a não ser. Você já se pegou diminuindo o seu próprio trabalho antes de mostrar para alguém? Você pensa assim, não é nada demais. Fiz tão rapidinho, né? Tem coisa muito melhor por aí. Ou como eu mesma já falei, todo mundo faz isso aqui. Isso pode ter origem numa experiência específica, por exemplo, alguém que uma vez criticou a sua obra, o seu trabalho com dureza. Mas pode também ser a voz de uma estrutura muito mais antiga do que você, a que diz que mulheres que acreditam no próprio valor são arrogantes, que ocupar espaço é presunção, que brilhar é inconveniente. Essa voz não vem de dentro. Ela veio de fora e entrou, mas ficou tanto tempo dentro que esquecemos que não era nossa. Nas minhas leituras e pesquisas sobre esses temas, eu encontrei 3 mulheres que passaram a vida inteira nomeando isso com precisão. Não como uma teoria distante, mas como uma ferramenta de transformação. A primeira é Audre Lorde, que eu conheci recentemente por conta do trabalho de uma mentorada minha, o que é curioso porque Audre Lorde se formou em biblioteconomia pelo Hunter College, em Nova York, a mesma instituição onde eu fiz o meu mestrado na área de educação, e não me lembro de ter ouvido sobre ela na época. Enfim, Audre era escritora, ativista e viveu na interseção de múltiplas identidades e nunca pediu desculpas por ocupar espaços em todas essas diferentes identidades que ela assumiu.
Tem um ensaio dela, que eu recomendo que você leia em algum momento da sua vida, chamado A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. Nesse ensaio, ela conta que recebeu um diagnóstico de câncer de mama e que, diante disso, a pergunta que ficou foi: que silêncios eu preciso romper? A resposta dela é uma das frases mais importantes que eu já li. O seu silêncio não vai te proteger. E não vai mesmo. O silêncio que aprendemos a carregar nunca nos protegeu de verdade. Ele nos manteve seguras dentro de um espaço pequeno. E pequeno não é o mesmo que seguro. Para Audrey, a transformação está em romper o silêncio imposto pelo medo e pela opressão, convertendo experiências vividas em fala, escrita e ativismo. A segunda mulher é Bell Hooks. Bell era uma teórica feminista, professora norte-americana, que escreveu sobre amor, poder, raça e gênero com uma clareza brilhante. No livro Tudo sobre Amor, ela descreve como aprendemos desde muito cedo que a aceitação tem preço, que para ser amada, você precisa performar uma versão de si mesma, mais quieta, mais gentil, mais contida. Isso não é uma questão individual de autoestima. Ela falava de uma estrutura que ensina a nós, mulheres, de formas sutis e nem tão sutis assim, que a autenticidade plena é demais, que você pode contribuir, mas que não pode reivindicar. E nós internalizamos essa mensagem porque, quando somos criança, a sobrevivência emocional depende de aprender as regras do jogo. O problema é que a gente segue pagando esse preço muito tempo depois de ter saído dos ambientes que criaram essa regra. E a terceira voz que eu quero trazer aqui é brasileira. É a Lélia Gonzalez. Lélia era filósofa, antropóloga e ativista, uma das fundadoras do movimento negro unificado. Lélia passou a vida inteira se recusando a separar gênero de raça, porque na vida real elas não são separadas. E é aqui que eu queria dar uma paradinha para falar um pouco sobre essa interseccionalidade. Quando falamos de sombra coletiva feminina, precisamos perguntar de qual mulher estamos falando. Porque o silêncio imposto às mulheres ao longo da história não chegou da mesma forma para todas nós. Para nós, mulheres negras brasileiras, a invisibilidade não foi apenas sugerida culturalmente, ela foi imposta de uma forma violenta e sistemática durante séculos. O não ocupa espaço não chegou como uma mensagem subliminar, chegou como lei, como estrutura, como um apagamento deliberado. A Sueli Carneiro, que é filósofa e fundadora do GL10, Instituto da Mulher Negra, traz uma ferramenta conceitual bem precisa para falar sobre isso. Ela argumenta que o feminismo precisa se reconhecer incompleto enquanto não incorporar essas vozes. E não incorporar como um adendo, mas como parte do projeto. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta para você ficar com ela marinando aí enquanto você assiste o restante do vídeo. Qual parte da sua história você costuma tratar como falha pessoal, mas que depois de ouvir o que eu já falei até aqui, começa a parecer herança? E eu digo isso também como alguém que está aprendendo continuamente. Não falo aqui como alguém que já chegou lá. Falo como quem está em processo de ampliar o próprio olhar e de perceber os pontos cegos que eu carrego. O que eu posso dizer com certeza é que uma conversa sobre autorrealização feminina que não fala sobre essas diferenças, ela
está reproduzindo o apagamento que diz combater. Então, assim, a sombra tem camadas e elas não têm o mesmo peso para todas nós. Jung disse algo que fica ainda mais rico quando a gente pensa no coletivo. Ele falou que culturas inteiras também têm sombras, que grupos historicamente marginalizados frequentemente carregam como sombra própria exatamente o que o grupo dominante não consegue ver em si mesmo. O silêncio das mulheres, nesse sentido, não é acidente, é construção. É uma construção que serve a uma ordem que se beneficia dele. E expor isso não é vitimismo, é lucidez. E a lucidez é o primeiro passo para decidir conscientemente o que fazer com essa herança. Porque aqui vai um ponto que eu considero bem importante dessa conversa. Herança não é destino. Nós recebemos histórias que não escrevemos, carregamos silêncios que não escolhemos, interiorizamos regras que nem sabíamos que estavam operando dentro da gente. Mas nós somos adultas e adultos têm uma capacidade que as crianças não têm, a de examinar o que carregam e de decidir conscientemente o que querem continuar carregando. É claro que isso não é simples, não é linear, não acontece num fim de semana e não acontece de forma isolada. Acontece com conversa, em comunidade, em espaços onde essa troca é possível. E para finalizar, eu deixo você com mais uma pergunta. Não precisa de resposta imediata, é para você ficar com ela por alguns dias pensando. O que te ensinaram a esconder, a silenciar, para que você fosse aceita? Não precisa ter uma resposta mirabolante. Pode ser uma palavra, pode ser uma memória, um padrão que você reconhece, mas que nunca tinha identificado assim. O que importa é você olhar para ele, é você reconhecer sem se julgar que o que você escondeu não é fraqueza, foi sobrevivência inteligente diante de um ambiente que penalizava a autenticidade. E que agora você pode fazer uma escolha diferente. No próximo episódio, a gente vai sair do campo das teorias e vai entrar na prática. Nós vamos ver como a sombra aparece no trabalho, nos relacionamentos, na criatividade, no corpo. E se você caiu aqui por acaso e ainda não assistiu o primeiro episódio dessa conversa, que acabou virando uma série, eu recomendo que você faça isso agora. Eu vou deixar o card aqui na tela e o link na descrição do vídeo aqui embaixo. E se esse episódio tocou em algo que você queira continuar explorando, eu aprofundei isso um pouquinho mais no Substack, o espaço de escrita da Casa Crisálida Editorial, e o link também está aqui embaixo na descrição. Então eu vejo você no próximo episódio. Até lá!